Qual é o lugar dos avós na vida de uma criança? Em geral, as pessoas pensam que os avós, eles são substituto dos pais, só que levemente, com aquela leveza de sem compromisso. Então, há muitos escritos românticos sobre os avós, e de fato é muito romântico mesmo falar de avós, assim como pessoas sem compromissos, mas na verdade é importante que a gente pense que os avós, eles têm suas funções específicas. Ser avós é muito diferente de ser mães e pai, muito diferente, salvo em situações em que falta a mãe ou falta o pai e algum dessas pessoas, ou avô, avó, substitui então aquele que falta, mas aí é diferente, ele sai do seu lugar de avó e de avô. Então, os avós, eles têm várias funções fundamentais numa cultura. Começa que eles são as pessoas que mantêm a cultura familiar. Eles transmitem para as crianças as suas origens, as origens dessas crianças, a sua história. Então, eles mantêm a linha da história de cada criança. E nós sabermos da nossa história é fundamental, porque nós sabemos que a base do agora sempre está no que aconteceu antes. Então, os avós transmitem essa história, eles mantêm os vínculos com a tradição de cada família. Outra função importante dos pais é que eles dão um suporte para os pais, aliás, dos avós, eles dão um suporte para os pais. E aí entram alguns complicadores, porque os pais, principalmente os pais de primeiros filhos, primeiro, segundo filho, eles são mais ansiosos pelo desconhecimento da sua função, dos seus papéis, de dar conta de várias coisas diferentes, que é um mundo novo para um pai e uma mãe novos, né? Então, a mãe a mãe do pai, ou os pais, para não complicar um pouco, os avós, independentemente se é pelo lado paterno ou materno, eles têm um papel fundamental se eles se dispõem a dar esse suporte, esse amparo e esse apoio para os pais jovens, não para ensinar para eles como eles têm que ser pais ou mãe, porque, em geral, quando a avó acha que ela tem tudo para ensinar, isso perturba a mãezinha nova, que ela precisa ter a sua própria experiência. Ela precisa, é o momento dela ter a sua experiência, a sua aprendizagem no fazer. Ao ser mãe, ao exercer a sua função de mãe, ela vai aprendendo. Então, uma avó, ela deve dar esse apoio, estimular para que a mãe busque a sua intuição, para que a mãe busque o seu próprio jeito de solucionar as coisas. Claro que ela pode dar sugestões e caminhos, sugestões são sempre boas, desde que essas sugestões não surjam como assim a verdade. Eu criei vocês, as avós em geral dizem, né? Eu sei, olha, criaram, sim, as avós criaram os seus filhos, mas elas não criaram todos os filhos do mundo, elas não têm todo o conhecimento. Elas têm o conhecimento da sua experiência. E, claro, algum conhecimento mais que a própria vida vai trazendo para uma pessoa. Mas esse conhecimento todo que os avós têm, eles devem ficar à disposição dos pais jovens, para quando eles solicitarem, e não impor como se fosse a verdade. Então, realmente, quando os pais precisam, e eles precisam de vocês, avós, de nós, avós, quando eles precisam, eles vão solicitar. Eles não solicitam quando eles têm receio de que nós, os avós, eu me coloco nessa legião de avós, quando nós nos colocamos como aqueles que sabem melhor, aqueles que vão fazer muito melhor. Nessa competição em que a gente entra com os pais, nós só atrapalhamos, não ajudamos e saímos fora da beleza que é o papel de ser avó e avô e
e dar para a criança as coisas que os pais não estão podendo dar com tranquilidade, porque os pais não têm aquela tranquilidade que a gente, já mais distante de toda essa realidade do dia a dia, nós podemos ter mais tranquilidade para conversar com os netos e ajudá-los naquilo que os pais não estão podendo fazer naquele momento. Então, há muito para se falar sobre isso, mas eu não queria deixar de lembrar que a gente fala muito nos pais, mas fala pouco nos avós.